e você tenha realmente a ousadia de dizer, é comigo agora que ele está falando, vou pegar isso e vou tomar para a minha vida. Serei eu a fazê-lo, serei eu a levar. Paulo pegou esse negócio, irmão, de ser e está falando comigo. Nós falamos de manhã, hoje encerramos falando sobre isso, que um dos objetivos, né, e a expectativa de Deus com os dons que foram distribuídos por Cristo Jesus aos homens é que nós venhamos a crescermos todos até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Há um crescimento necessário, né? Eu estava falando logo no começo dessa live que assim como há um crescimento natural do indivíduo, também há um crescimento espiritual desejável, né? Eu falei que é muito feio um bebê de bigode, é muito feio, né? A gente tem em casa um bebê com um bigodão daqueles bem grandões, pretos, né? Seria muito feio se você viesse me visitar e encontrasse meu filho de 4 anos de idade, branquinho com um bigode gigantesco. Infelizmente é uma realidade em muitas igrejas hoje. Muita gente há muito tempo dentro da igreja, mas porque não se submete às unções ou porque as unções não estão realmente distribuídas no corpo de Cristo como deveria, pessoas não crescem. Às vezes as igrejas crescem em número, mas não crescem espiritualmente. Então as pessoas ficam ali, ó, infantis, ó, tempos e tempos e tempos. Sabe? A Bíblia diz algo interessante em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Eu acho que isso é sabido por todos nós, né? Que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas nesse mesmo versículo ele conclui dizendo, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, mas também é desejo de Deus que todos os homens salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É através do conhecimento da verdade que nós geramos, né, esse crescimento espiritual desejável. Então veja, o que Paulo está dizendo em Timóteo capítulo 2, verso 4, é que o desejo de Deus é que sim, todos os homens sejam salvos, mas não apenas sejam salvos, que eles cresçam e se desenvolvam, né, e cheguem à maturidade, cheguem à fase adulta e se preparem para gerar novos filhos ou novos frutos em Deus, né? Então, não podemos nos aquietarmos dentro de uma igreja e apenas bater nosso cartão em todo culto de domingo como se fosse apenas um clube social, ou como se fosse um clube social. A igreja não é um clube social, a igreja é uma embaixada do céu na terra. A igreja é uma embaixada do céu na terra, com o propósito de trazer, né, ou levar de fato a mensagem da reconciliação e trazer o mundo para reconciliar-se com Deus. É nisso que nós devemos colocar todo o nosso esforço, é isso que devemos colocar toda a nossa força. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Veja, quando nós falamos de nascimento natural e crescimento, né, a gente sabe que existem dois profissionais que são de suma importância. Primeiro, o obstetra, né? Não é o obstetra não, obstetra. O obstetra é aquele que traz a criança ao mundo, né? Ele é responsável por fazer o parto. Ele acompanha a mãe na gestação e depois faz com que essa criança venha ao mundo. O obstetra tem essa incumbência de trazer uma criança natural ao mundo. Mas logo após que a mãe dá à luz àquela criança, o obstetra entrega ela nas mãos de um pediatra, né? E esse pediatra acompanha essa criança até a sua adolescência, e aí um pediatra pega essa criança na adolescência e vai até a fase adulta, e daí em diante ela já sabe se cuidar sozinha. Veja, espiritualmente nós temos na igreja de Jesus até muitos obstetras. Até temos na igreja de Jesus muitos obstetras. Pessoas que estão dedicadas de maneira intencional e cheio de fervor a trazer pessoas ao novo nascimento, trazerem pessoas a Cristo. Mas infelizmente nós temos pouquíssimos pediatras, né? Pessoas que estejam interessadas no desenvolvimento de outros, pessoas que levem outras pessoas ao crescimento, né? Precisamos desenvolver essa cultura de não apenas trazer as pessoas para Cristo, mas fazer com que essas pessoas cresçam, se desenvolvam até o ponto de que elas possam caminhar com as próprias pernas. Veja, nós, obviamente, né, nós rejeitamos qualquer tipo de pensamento de alguém que seja capaz de gerar uma criança natural
e abandoná-la após o parto, né? A gente criminaliza isso, né? Imagina alguém que acabou de gerar no seu ventre uma criança e após o seu nascimento, após o parto, aquela pessoa abandona numa lata de lixo, abandona, né, na Lagoa da Pampulha, como aconteceu aqui em Belo Horizonte. A gente repudia uma atitude, criminaliza uma atitude como essa. Mas espiritualmente nós somos capazes de fazer isso muitas vezes, né? Levamos as pessoas a Cristo, elas aceitam a Jesus, e tudo que a gente faz, no máximo, ou o máximo que a gente tem feito às vezes, é entregar uma Bíblia dedicada na capa a essa pessoa. Quando nós deveríamos, nós, aqueles que trouxeram as pessoas a Cristo, conduzi-las, né, ao primeiro crescimento. Porque existem estágios. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, né? Ele fala que bebês espirituais necessitam de leite, precisam ser alimentados com leite, né? São bebês, são pessoas carnais que acabaram de chegar na igreja, acabaram de aceitar Jesus, eles precisam ser acompanhados, eles precisam de fato de leite, né? Um alimento sólido, o alimento sólido é só para os adultos. Essas pessoas que acabaram de chegar precisam de alguém que os acompanhe mesmo, ensinando o beabá da fé, né? E aí depois que eles crescem um pouco, eles passam por aquela fase de meninos espirituais, né? Os meninos espirituais são aqueles que querem aprender tudo. Você já viu, né? Os meninos espirituais são aqueles que vivem a dizer assim: por que isso? Por quê? Mas por quê? Mas por quê, né? E nós, pais, temos que ter toda a paciência do mundo com essas crianças, com esses meninos, para que eles não se percam. E assim, depois que sai, né, dessa fase de bebê espiritual do leite, que cresce um pouquinho, né, quer saber, quer conhecer tudo, mas é arriscado. Por quê? Porque é nessa fase que eles podem ser conduzidos para qualquer lado por todo o vento de doutrina. Pessoas que se perdem na doutrina normalmente se perdem nessa fase, porque elas saem daquela fase de bebê espiritual e não são maduros o suficiente ainda para discernir o certo e o errado. E estão ali no meio do caminho, agitados, querendo descobrir o mundo, querendo descobrir coisas, e acabam sendo levados pelas astúcias de homens que os induzem ao erro. A gente precisa ficar atento a isso, né? Então existem essas fases de crescimento, e nós, o corpo de Cristo, aqui somos responsáveis na condução dos indivíduos nesse crescimento, né? De maneira a ter uma vida saudável. Então veja, nós pegamos uma pessoa que acabou de receber a Cristo, ele é um bebê espiritual, ele recebe leite, ele precisa de acompanhamento, né? O certo e o correto mesmo é que você que trouxe essa pessoa a Cristo, que pregou para ela, o acompanhe até que ele conclua o discipulado da igreja, até que ele seja batizado nas águas, seja cheio do Espírito, possa fazer o rema, que é o desejo, né, de todos que realmente desejam o conhecimento de Deus, e até que ele possa caminhar com as próprias pernas. Depois ele começa a andar com as próprias pernas, e é importante que você esteja ali ainda por perto, monitorando, para que ele não seja enganado, levado daqui para acolá por todo vento de doutrina, e ele então possa se tornar maduro, como está escrito em Hebreus capítulo 5, verso 13. Ele diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos. São aqueles que pela prática constante da palavra, adulto espiritualmente, aqueles que pela prática constante da palavra são capazes de distinguir o certo e o errado. O que faz uma pessoa ser madura espiritualmente, ou considerado um adulto espiritual, é a prática da palavra, é a prática da justiça, que o leva a um desenvolvimento das suas faculdades, ao ponto deles conhecerem o que é certo e o que é errado. Dizer, isso é certo e isso é errado. Então eles estão aptos a caminhar. É nesse momento dessa maturidade que ele dá os primeiros passos em direção também ao chamado, ao propósito. Até então, talvez ele esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando ele chega nessa maturidade, é que as coisas começam a ficar mais claras, né? A respeito do chamado, a respeito do propósito, como nós vimos falando durante toda essa semana, né? Nós estamos falando sobre cristianismo prático, com ênfase no propósito e no chamado. Então, a pessoa precisa crescer, passar por essas fases, até que ela seja um crente maduro. O crente maduro está preparado para entrar, para ingressar, né, na vida ministerial, ou assumir de fato a plenitude da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito, ainda que ele não seja dentro dos 5 dons ministeriais.
né? Agora, quando nós recebemos esse chamado, nós podemos trocar o chamado? Nós podemos escolher o chamado? Não, não, não. Jesus nos concede os seus dons, mas o chamado, ele nasce muito antes de nós. Chamado é, de fato, o significado da nossa existência, né? É o objetivo de viver. Descobrir realmente o chamado, descobrir o propósito existencial é a coisa mais importante da vida do homem depois do seu nascimento e do novo nascimento, né? 2 dias importantes na vida do homem: o dia que ele nasceu e o dia que ele descobre para que nasceu, né? Qual é o objetivo? Imagine que quantas pessoas hoje estão dentro de casa aprisionadas no medo, na insegurança, porque não sabem o motivo da sua própria existência, não sabem para que eles existem, não sabem para que eles foram criados. Quando nasce esse propósito? Quando nasce esse chamado? Quando nós somos gerados em Deus muito antes do nosso nascimento. Muito antes do nosso nascimento. Esse chamado nasce com a gente, né? Está lá dentro de nós. Esse é o motivo existencial da nossa vida. O reverendo Myles Munroe, ele disse algo interessante. Ele disse que o nosso propósito não é apenas o motivo de se viver por algo, mas até mesmo uma disposição de morrer por ele. Ele também disse que a maior tragédia da vida humana, não é a morte. Todos têm medo da morte. O mundo lá fora tem medo da morte. O crente não deve ter medo da morte, mas o mundo lá fora tem medo da morte. E o Myles Munroe diz que a maior tragédia do homem, a maior tragédia humana não é a morte. A maior tragédia humana é uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito existencial. Você acordar e dormir sem saber o porquê que você está aqui. Você não tem nem o que fazer, né? Então, uma vida sem propósito é a maior tragédia humana. Agora, quando é que nós recebemos esse chamado, sabe? Eu fico olhando às vezes, eu acho engraçado. Eu me lembro bem de uma certa situação que eu vivi anos e anos atrás em um outro ministério. Eu nem sonhava com ministério ainda, nem sonhava. Eu era empresário nessa época, nem passava pela minha cabeça ser ministro, ser pastor. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, descobri o meu propósito, descobri o meu chamado, estou aqui inserido, né? E na plenitude daquilo que Deus me chamou para fazer, que é influenciar pessoas, influenciar vidas, né? Cada testemunho que você tem dado acerca do que você tem recebido nesse tempo fortalece ainda mais as minhas convicções de que eu estou no caminho certo, de que eu estou no rumo certo, executando exatamente aquilo que eu nasci para ser e fazer. Mas nessa época lá atrás, anos atrás, eu estava num outro ministério ainda e nem sonhava ser ministro. Eu me lembro que um rapaz se converteu através de um grupo de evangelização da nossa igreja lá. E ele se converteu e aí levaram ele para a nossa reunião, né? Não era o culto, aí era uma reunião que a gente tinha, e levaram ele para falar. E aí ele contou que ele tinha sido traficante, tinha sido preso e saiu da cadeia e agora tinha se convertido, né? E quem não quer, né, trazer para Cristo um ex-traficante? Quem não quer trazer para Cristo alguém que tem um testemunho forte? Porque a gente acha que a desgraça alheia convertida a Cristo gera propaganda para o evangelho, ou gera fé na vida das pessoas, né? E na verdade o que gera fé é a palavra. O evangelho por si só já é suficiente para converter alguém. Não precisa de ajuda da desgraça alheia, né? Mas infelizmente há essa concepção. Então quando se converte um traficante como esse, as pessoas ficam loucas. E aí, não, olha, a gente trouxe ele porque tem que envolver ele de alguma forma aqui na igreja. Tem que envolver. O cara tinha acabado de se converter. Não, mas tem que envolver, tem que fazer, tem que acontecer, vamos botar ele. Por fim, botaram o camarada para dar um testemunho na igreja. O cara tinha acabado de se converter. Dá um testemunho, o testemunho dele é forte, que ele era traficante, ficou preso e agora se converteu. Pois bem, botaram o camarada para dar o testemunho e ele deu. Foi lá em cima e deu o testemunho. Na semana seguinte ele tinha assaltado um carro forte. Pense na bênção. As pessoas que receberam o testemunho do rapaz, que agora tinha sido transformado, que na semana seguinte foi preso de novo porque roubou um carro forte.
falta de maturidade, né? Agora veja que coisa interessante isso. Eu quero pegar isso aí, por exemplo, para entender algo. Dar-se a impressão que quando alguém assim, como esse rapaz, se converte, Deus arrumou um problema, né? Imagina, né? O cara lá se converteu, o ex-traficante se converteu, e Deus agora tem um problema. Deus diz assim: ai meu Deus, quer dizer, meu Deus não, que é ele que está falando, né? Ai, eu mesmo, o que é que eu vou fazer agora? Fulano se converteu. Como eu não pensei nisso antes, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça, da eternidade à eternidade, que esse camarada fosse se converter. Como é que eu faço agora? Agora eu tenho que arrumar alguma coisa para ele fazer. Estou com um problema. O que é que eu vou arrumar para esse camarada fazer? Porque nem eu imaginava que ele se converteria. Deixa eu te dizer uma coisa. Fala sério, não parece que a gente age assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus já tinha esse problema. Deus já tinha esse problema. Mas foi antes desse rapaz nascer, ó. Faz tempo. Antes desse rapaz nascer. Um dia Deus lá no seu escritório celestial, sentado no seu trono real, tinha um problema. E ele disse: eu tenho algo para ser feito. Eu tenho algo para ser resolvido. Quem eu vou criar para resolver isso? Bom, eu vou criar uma pessoa chamada Marcelo. Ele vai nascer em Jacobina e ele vai morar em Belo Horizonte. E lá no ano de 2020, em uma tal de quarentena, por causa de uma pandemia, ele vai estar lá, disponível para mim, para propagar a minha palavra durante todo o tempo que for necessário, 2 vezes por dia. Então veja, Deus me criou para um propósito. Deus me criou para um propósito. Deus te criou para um propósito. Qual é o nosso desafio? É descobrir. Esse é o nosso desafio. É se descobrir nele. Entendeu? O propósito veio primeiro de que a gente nasceu depois do propósito. O propósito veio primeiro. Então quando nascemos, carregamos em nós um propósito. Existe algo dentro de mim que só eu sei fazer, só eu posso fazer, só eu vou contribuir. O propósito vem antes da gente. Só que a gente precisa descobrir qual é o propósito. Como é que eu descubro? Voltando à sua origem. Conhecendo quem você é e o que você carrega por dentro. É aí que você vai descobrir qual é o propósito. Veja que interessante, em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Gálatas 1,15. O apóstolo Paulo diz assim: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Eu vou ler de novo, e preste atenção, porque Paulo não é exclusivo não. Se serviu para Paulo, serve para qualquer um de nós. E ó, aproveita agora e taca o dedo no coração para a gente pipocar e vamos chegar a 100, tá? Compartilha, cada um compartilha para pelo menos 5. Nós temos quase 80 pessoas. Se cada um aí compartilhar para 5, a gente já é 400. Vamos lá, todo mundo se compromete em compartilhar para 5 aí, pelo menos. Enquanto eu vou ler aqui para você de novo. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, ó. O apóstolo Paulo: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Antes dele nascer, Deus o chamou. Antes dele nascer. Agora veja, se isso é real, e é real porque a palavra de Deus diz, eu te pergunto, quantos jovens que foram chamados por Deus, nasceram com o propósito de serem pastores e nunca vão ouvir o evangelho, porque talvez eu e você não saímos para pregar para ele? Pensa nisso. Pense nisso. Quantas pessoas nasceram para ser profetas e nunca vão ouvir o evangelho? Sabe, nós olhamos, por exemplo, em uma comunidade, em uma favela, por exemplo, e a gente vê meninos de 14, 15, 16 anos liderando o tráfico. Liderando, com 15, 16, 17 anos, arma na mão e liderando o tráfico. Um líder nato.
Quem sabe aquele jovem, de fato, não nasceu para liderar um batalhão de crente que ia salvar o mundo, mas porque nunca teve a oportunidade de ouvir o evangelho. O dom que estava na sua vida está sendo usurpado pelo diabo para maquinar o mal. Pensa nisso. O dom nasceu antes de nós. O dom não. Propósito, chamado. Antes de nós. Aleluia. Paulo tinha convicção disso. E eu quero te mostrar uma coisa interessante. Isaías 49, verso 6. Diz assim. Isaías 49, 6 diz. Ele diz: você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação até os confins da terra. Isaías escreveu, capítulo 49, verso 6. Se você voltar no verso 5, ele diz assim: agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. E ele disse: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. O farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação até aos confins da terra. Isso foi dito por Isaías. Isaías viveu aproximadamente 730 anos antes de Cristo. O Brasil tem 520 anos de descoberta. O Brasil tem 520 anos de descoberta. Isaías viveu 730 antes de Cristo. Antes de Cristo. E ele escreveu isso aqui: o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação até os confins da terra. Sobre quem Isaías estava falando aqui? Sobre quem que Isaías profetizou? Era quem? Essa pessoa aqui. Era sobre quem que Isaías estava profetizando aqui? Quem pode me responder aí? Pedro Pacífico está dizendo que é a igreja, negativo. Tia Ângela disse que é sobre Jesus, também não. Eita, Pedro Pacífico soltou um chute aí gigante. Vivi Calixto disse, é sobre Paulo. Ei, deixa eu dizer, Paulo viveu depois de Cristo. Mas Isaías profetizou sobre ele, e Paulo teve a ousadia de dizer, falou comigo. Deus me chamou antes de eu nascer. Está lá escrito em Isaías 49, 6. Eu te farei luz para os gentios. Jesus não foi pregar para os gentios? Jesus nunca pregou para gentio. Jesus nunca pregou para gentio. Ele pregou para judeu. Ele está falando sobre Paulo aqui. Veja, o apóstolo Paulo estava escrito nas escrituras em profecia em Isaías. Pastor, o senhor é muito doido. Como é que o senhor tem coragem de afirmar que será sobre Paulo? Porque o próprio Paulo afirmou. Se ele não tivesse afirmado, eu não teria afirmado, não. Mas foi Paulo que afirmou. Como que ele afirmou? Lá em Atos 13. Abre comigo. Atos capítulo 13, verso 46. Atos 13. Atos capítulo 13, verso 46. Vamos ler do 44. Atos 13, 44. Diz assim. Aliás, 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse:
fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Paulo diz, ei, o Senhor Jesus mandou levar. Pegou o texto lá de Isaías e está aqui, ó. Está aqui. Jesus mandou foi eu aqui, ó. Luz para os gentios, está aqui. E para quem tem uma Bíblia que tem marcadinha aí de papel, ainda tem assim uma letrinha aí, ó. Deixa eu achar aqui onde é que está a letrinha. Aqui, ó. Quando ele diz, fiz uma luz para o gentio, tem uma letrinha. No meu aqui aparece e de cara ele mostra o texto que Paulo escolheu. Isaías 49, 6. Aqui. Então veja, o chamado nasceu antes de nós. Quem sabe se teu nome não está escrito aí também, nas escrituras sagradas? Quem sabe se o teu nome não está escrito aí no Antigo Testamento também? Assim como foi Paulo. E você tenha realmente a ousadia de dizer, é comigo agora que ele está falando, vou pegar isso e vou tomar para a minha vida. Serei eu a fazê-lo. Serei eu a levar. Paulo pegou esse negócio, irmão, de ser, ele está falando comigo. Se agarrou-se a essa palavra aí, ó. Pé no caminho. 23 mil quilômetros aproximadamente esse homem andou, meu irmão, pregando o evangelho. Sem descanso. Correndo risco todos os dias da sua vida. Preso em cadeias. Mas pregando o evangelho. 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 Deixa eu te dizer uma coisa. Cadeias não foram suficientes para impedir Paulo. Cadeias não foram suficientes. Talvez agora você está achando que esse coronavírus, a quarentena, a pandemia está impedindo você de fazer algo. Deixa eu te dizer uma coisa. Cadeias não foram suficientes para prender Paulo. Vai ser suficiente para prender você. Então veja, nascemos com um propósito divino. Precisamos viver com a expectativa de descobrir qual é o nosso propósito. E quando descobrirmos, nos entregar completamente a Ele. Para que não haja dúvida. Mergulhar de cabeça nisso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, obviamente, quando você chega a descobrir o seu chamado, e se seu chamado estiver inserido dentro dos 5 dons ministeriais, como ministro do Evangelho de Jesus, né? De repente você foi chamado para apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. O que me falta para entrar? Bom, desenvolver algumas qualificações para o ministério. Então não vai te botar de qualquer jeito. Também não é que Deus vai esperar você ser perfeito, não. Mas precisa de pelo menos algo mínimo, né, de qualificação para o ministério. Precisa, é necessário. Né? E entre eles eu vou te dar alguns exemplos aqui. Uma delas, fidelidade ao chamado. Tem que ter fidelidade. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz, eu agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, alguém de confiança, para executar o serviço. Deus encontrou em Paulo fidelidade, fiel, foi fiel, sabe? Irmão, depois que Paulo se converteu, você não vai ver Paulo oscilando em nada, ele foi fiel, tomando pancada e ele lá fiel, sabe? Ele podia ter desistido na primeira ida que ele foi lá em Jerusalém, quando ele desceu de Damasco, que quando ele chegou lá, acabou de se converter, estava empolgado com o chamado, o próprio Jesus tinha falado com ele. Ele chegou empolgado demais. Quando ele chegou em Jerusalém, o povo disse, não quero nem ver a cara dele, não quero receber ele aqui não. Ele não é bem-vindo aqui não. Ele podia ter desistido por causa de homens naquele dia. Mas ele, no entanto, permaneceu fiel ao seu chamado. Permaneceu inabalável àquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus. Os homens que o desdenharam dele, não foram
Motivo suficiente para tirá-lo do chamado. Tem gente que se desvia da igreja por tanta bobagem, né? Se desvia por tanta coisa pequena, por questões humanas, naturais, de homens. Sabe por quê? Porque você não está olhando para o que Jesus fez por você. O que movia Paulo não eram os elogios que ele ia receber do lado de fora, mas a vida eterna que ele recebeu por dentro. Ele disse: o amor de Cristo é a motivação para me fazer todos os dias o que eu faço. É o amor de Cristo que me motiva, é o amor de Cristo que me constrange. Porque quando é o amor de Cristo, irmãos, a minha motivação, eu posso receber crítica ou eu posso receber elogio. Isso não vai mudar nada. Absolutamente nada. Quando é o amor de Cristo a minha motivação. Eu falei isso aqui em outra live. Que o nosso serviço, o nosso ministério consiste em uma resposta ao amor de Deus por nós. A gente só se entrega completamente quando a gente entende a plenitude do que Deus fez por nós. Do amor que Ele teve por nós. Paulo entendeu. É que o amor de Cristo me constrange. Foi fiel. Fiel e não se desviou. Em nenhum momento. Foi considerado fiel. A Bíblia mostra muitos exemplos de fidelidade. Um deles é um homem chamado Moisés. Hebreus capítulo 3, verso 5 diz assim: por certo Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Moisés foi fiel, irmãos, 40 anos ali, ó. O povo murmurava e lá. O povo parava e lá. A Bíblia chega a chamá-lo de um homem mais manso da terra. Fidelidade. Não se movia por emoção. Reto, fiel, constante. Fiel, constante. Aleluia. Sem se desviar do propósito. Fiel. Outro homem que é considerado fiel também, Eliseu. Você conhece a história de Eliseu? Eliseu é o sucessor de Elias. Elias é o grande profeta, né? E a Bíblia diz que Elias precisava levantar o seu sucessor e, andando, enxergou Eliseu e, passando por ele, jogou o seu manto. Eliseu deixou que o manto caísse sobre ele. Correu atrás de Elias e disse: eu entendi o que você fez. Já sei. Esse manto simboliza o meu chamado, não é? Ele disse: é. Ele disse: me deixa apenas me despedir dos meus pais. Elias disse: é justo. É justo. Vai lá. Se despede dos teus e volta. Veja, quando Elias passou, Eliseu estava arando terra numa junta de boi. E veio o profeta e jogou sobre ele o manto. E ele correu atrás do profeta e disse: eu sei o que você fez comigo. Eu entendi. Por que ele entendeu? Porque ele já estava esperando. Ele estava esperando, ele estava consciente do seu chamado. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele só estava aguardando o momento certo. Ele sabia. Ele fez: o que é isso? O que significa isso? Não. Na hora que o manto caiu sobre ele, ele disse: eu entendi, eu sei. Estava esperando esse momento. Estava esperando. Não foi pego de surpresa. Sabe que às vezes eu chego para pessoas e digo assim: olha, rapaz, eu estava orando e Deus falou comigo para treinar você. Eu, pastor, se eu tenho certeza? Eu digo: não tenho. Realmente não tenho. Realmente eu não tenho. Porque como é que Deus falou comigo, eu vou falar com você e você não está preparado para isso? Para você é uma surpresa. Então quem errou foi eu, não foi você não. Né? Digo: rapaz, eu estava orando, Deus falou comigo para te treinar para o ministério. Pastor, tem certeza que falou comigo? Eu digo: não tenho não. Se você não tem, muito menos eu, né? Mas isso quase nunca acontece. Raramente. Normalmente quando eu chego para as pessoas, eu digo: pastor, Deus já tinha falado comigo. Eu só estava aguardando o momento certo. Foi o que aconteceu com Eliseu. Ele jogou o manto e ele foi lá e disse: ei, eu sei o que o senhor fez, estava esperando. Agora, sabe o que me impressiona em Eliseu? E essa vai uma dica quente aí para você. Segura essa aí. Essa é quentíssima para você que quer entrar no ministério.
Tem alguém aí que tem desejo no coração ardente de entrar no ministério em tempo integral, servir ao Senhor dentro dos 5 dons ministeriais? Essa vai para você e é de graça. Essa vai assim, ó, pá, né? O exemplo de Eliseu. Eliseu, um grande exemplo. Sabe o que muito me admira nele? Além de já estar preparado para aquilo, é que ele não estava à toa. Ele estava trabalhando, arando a terra, conjunto de boi. Né? Tem um monte de gente dizendo, eu estou aqui na dispensação do Senhor, vivendo pela fé, esperando um dia que Ele vai me levantar. Vai trabalhar, rapaz. Toma vergonha. Ele não estava à toa, não. Ele estava lá arando a terra com os boi. Estava à toa, não. Né? Eu disse que ele estava lá trabalhando, arando a terra, ó. Enquanto o manto não desce, vai trabalhar. Vai trabalhar, meu filho, arar a terra. Né? Até que o dia chegue. Agora veja, curioso. 1 Reis 19, 21. Diz assim. Ele pediu para Elias, né? Elias diz, vá lá, pode voltar lá, mas vá pensando naquilo que eu fiz com você. Aí a Bíblia diz, Eliseu então voltou para a sua parelha de bois e os matou. Os matou, usou a madeira do arado para fazer um fogo e assar a carne e distribuiu a carne para o povo da cidade. E todos eles comeram, e então partiu ele com Elias como seu ajudante. Veja que coisa interessante o que ele fez aqui. Ele estava trabalhando com as juntas de boi. Quando o profeta jogou, ele disse, eu entendi o que você fez. Ele, mas deixa eu ir lá falar com meus pais, me despedir deles. Ele disse, vá. Aí ele voltou, chegou lá, ele matou o boi, quebrou o carro, fez uma fogueira, fez um churrascão para comemorar a entrada no ministério. Ó, que cabo arretado mesmo. Foi lá e fez um churrasco para a galera, irmão, em comemoração à entrada dele no ministério. Irmão, sabe o que eu vejo de interessante nisso tudo aí? É que ele acabou com a possibilidade de voltar atrás na sua decisão. As pessoas me perguntam, pastor Marcelo, qual é o segredo do seu sucesso no ministério? Eu digo, o segredo do meu sucesso no ministério é nunca ter tido a opção do fracasso. O meu segredo no ministério é nunca ter tido a opção de dar errado. Nunca houve essa opção para mim. Nunca houve. Entendeu? Se Eliseu volta e diz, ó, gente, vocês guardam meu carro de boi aqui, alimentam meus boi, eu vou lá, vou tentar ver se dá certo no ministério. Se não der, eu volto. Deixa eu te dizer, enquanto houver o plano B, você não está preparado para o ministério. Não está. Enquanto houver um plano B na tua vida, você não está pronto para o ministério. Com Deus não existe plano B, meu filho. Com Deus não existe plano B. Eu entrei nesse negócio, se desse errado eu morria. Não tem opção. Segunda opção. Sabe por que as pessoas às vezes não conseguem êxito? Porque elas, assim, ó, eu vou lá fazer um teste, vou ver se dá certo. Se não der, eu volto. Enquanto houver plano B, você não está pronto para o chamado, você não está convicto do seu chamado. Não. Não. Você tem que voltar atrás e queimar os carros. Acabar com o plano B. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu foi lá e acabou com o plano B. E correu atrás de Elias, irmão. E se tornou o grande Eliseu. Elias é, né, o espírito, o grande profeta. Mas Eliseu fez 2 vezes mais do que Elias. Fez tudo em dobro. Mas não tem segunda opção, não tem plano B nessa jogada. Não tem. Né? Pronto, uma vez que você reconheceu, chegou o tempo, abandonou. Não tem mais plano B? Está preparado? Pois bem. Segundo ponto é que ministério exige esforço, trabalho. Quem foge do trabalho achando que vai achar moleza no ministério, meu irmão, dá com os burros na água e desiste rapidinho.
Porque o trabalho aqui é dobrado, é muito maior. Não tem horário. Não tem horário, não tem hora extra, não tem nada. Isso é em tempo integral. Tempo integral. Pode ser a hora que for. Tá eu aqui. 23h42 da noite. 12 horas depois de eu ter pregado a primeira mensagem hoje pela manhã. 12 horas depois. Tempo integral. Exige esforço, né? Tem que gostar de estudar. Tem que gostar de estudar. Pastor, assim, eu acho que eu tenho um chamado para pastor, sabe, pastor? Mas eu não gosto de ler. Não gosto, pastor. Tu tem certeza que tu tem chamado para pastor? Porque o pastor ensina a Bíblia. E você sabe que a Bíblia tem que ler, né? Você sabe, né? A Bíblia é para ser lida, né? Tu sabe disso, né? Sabe que isso aqui não tem gravura não, né? Sabe, né? A Bíblia não tem gravura não. Tem que ler. Não gosto de ler. Como é que pode? Como é que alguém que não gosta de ler vai ensinar alguém? Então já é um indício. Se tu não gosta de ler, esquece. Tu não é ministro não, esquece. Pode arrumar outra coisa pra fazer. Não. Não, pastor, eu tenho certeza, sou pastor. Mas assim, eu não gosto nem de pregar. Não é pastor não, meu irmão. Não é. Não. Os 5 dons ministeriais, os 5 dons ministeriais tem que pregar e ensinar. O mínimo que eles fazem é pregar e ensinar. No mínimo. Pregar e ensinar. Não prego e não ensino. Saia dos 5 dons. Esquece. Esqueça. Não. Tem que ter dedicação. Romanos 12:7 diz assim: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine, mas ensine bem. Tem que ter dedicação. Imagina, tem quanto tempo que eu estou aqui todos os dias, de manhã e de noite, fazendo live com você? Já pensou se eu viesse aqui trazer qualquer coisa para você? Qualquer palavra para você? Hã? Tem que ter dedicação, amado. Tem que ter consagração. Consagração. E eu não estou falando da consagração que a gente usa esse nome de maneira religiosa, que isso é obrigação de todo crente, de você orar, de você jejuar, isso é obrigação de todo crente. Então, consagração é separar ou ser separado para aquele ofício, para aquilo. Veja, eu vejo muitos pastores que estão querendo fazer curso de coaching, quer fazer curso disso, quer fazer... Agora, estudar a palavra não quer. Consagrar-se no que ele foi chamado, ele não quer. Deixa eu te dizer, eu não vou estudar outra coisa que não seja dentro do meu chamado. Eu não vou estudar outra coisa que não seja aquilo que vai me ajudar a pregar a palavra. Não faz sentido, eu sou consagrado a esse negócio. Minha vida é isso aqui. O que eu estou pregando para você não foi o que eu estudei de tarde. É o que eu vivo, é a minha vida inteira. O que eu transmito para você aqui todo dia é o resultado da minha vida inteira. Eu estou consagrado a esse negócio. Estou entregue a isso. Eu não penso outra coisa. Sabe, uma vez eu encontrei um pastor conversando com ele, ele disse, não, que eu tô com as ideias aí de abrir um negócio de imobiliária, de não sei o quê. E cara, eu não consigo. Eu sou consagrado ao ministério. Eu não consigo. Quando eu trabalhava e o Senhor me chamou para o ministério em tempo integral, ele falou comigo assim, ei, largue tudo e vá me servir. Senhor, eu não posso ficar com essa empresa. O Senhor falou comigo com essas palavras que eu vou dizer. Falou comigo, não é com você, falou comigo. Ele disse assim, ó, o que eu tenho para fazer através da sua vida, você não pode ter uma mente dividida. Você não pode ter uma mente dividida. Já pensou, irmãos? Eu agora tenho que pensar aqui numa empresa e na igreja. Mente dividida. Tem que haver consagração. Tem que haver uma submissão a Deus, submissão à sua palavra. Pegar textos como 1 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre as qualificações ministeriais e dissecar aquelas qualificações inteiras.
Amanhã a gente pode olhar elas amanhã com carinho, mas dissecar todas essas qualificações. Então lá, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Aleluia. Não pode desprezar os pequenos começos. Ninguém começa grande. Tudo que nasce grande mata a mãe, meu filho. Tudo que nasce grande mata a mãe. Aleluia. As pessoas às vezes hoje olham para mim e me veem um ministério, uma igreja grande. ...40 igrejas abertas, 40 obras iniciadas, né? Trabalhos sociais, supervisão no Estado, mais de 10 escolas. E as pessoas dizem, eu vou chegar lá. Mas eles não olham onde eu comecei, não. Eu assumi a igreja com 40 pessoas. Uma igreja sozinha. Nada começa grande, não. Começa grande e mata a mãe, meu filho. Tudo que nasce grande mata a mãe. Começa pequeno. E a gente não pode desprezar os pequenos começos. A gente precisa se dedicar a eles. Tudo que começa pequeno e é dedicado e alimentado, né, continuamente, ele cresce. Saudável, se desenvolve, porque tem vida. E tudo que tem vida cresce. Se tiver vida envolvida, cresce. Se a vida de Deus estiver envolvida nisso, cresce. 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 Seja íntegro e desenvolva sempre o seu caráter. Além de desenvolver você o seu caráter, zele também por uma boa reputação. Peraí, reputação e caráter são iguais? Não. Reputação é o que as pessoas acreditam sobre você. É importante que você zele pela sua reputação. Mas mais importante que isso é que você realmente construa um caráter. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Né? Então, é importante você construir um caráter e zelar por uma boa reputação. Sempre, todos os dias, né? Quarto ponto, podemos falar sobre isso amanhã também um pouco. Cuide da sua família. Olha, a maioria das pessoas que chegam para mim com problemas, dizendo, pastor, eu estou com problema na minha igreja, pastores, né, obviamente. Pastor, eu estou com problema na minha igreja. Estou com dificuldade, tá assim. Eu digo, como é que está a tua casa? Ah, por quê? Eu digo, porque normalmente a igreja é um reflexo da casa. Não é à toa que a Bíblia diz o seguinte, se você não sabe governar bem a tua casa, não vai governar bem a igreja de Deus. Não vai. Né? Se você não consegue colocar freio, limites em teus filhos, como é que você vai conseguir conduzir uma igreja? Né? Se teu menino de 3, 4, 5 anos de idade manda na tua casa, como é que você vai administrar uma igreja? Me diga. Então, cuide da sua família. Quinto ponto, não tenha pressa. Seja paciente. Tenha paciência. E por fim, se for necessário, comece em uma área, mesmo que ela não tenha uma ligação direta com aquilo que você foi chamado para fazer. Mas dê a oportunidade de ser avaliado. E, consequentemente, aprovado naquilo que você está fazendo. Pedro Pacífico, temos pergunta hoje ou não temos? Vamos abrir a nossa caixinha de minhoca aqui. Abrindo a nossa caixinha de minhoca. Tem um chá meio esquisito aqui. Todos os ministros têm que ter a habilidade para pregar, ensinar e aconselhar, ou só é o pastor? Veja, a Bíblia diz que quando Jesus subiu às alturas e distribuiu dons, né, aos homens, o fez com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então todos eles precisam, de forma primária, pregar e ensinar. E obviamente que a pregação não necessariamente precisa ser de púlpito. Muitas vezes as minhas melhores pregações nem foram no púlpito, foram dentro do gabinete. Então, a resposta é bem objetiva, para uma pergunta também que foi objetiva. Sim, todos os ministros, dentro dos 5 dons ministeriais, precisam saber pregar, ensinar e aconselhar. Próximo.
Gostaria de tirar uma dúvida. Eu sei que é errado, mas tenho dificuldade de guardar o que aprendo. Veja, talvez não seja só você que tem essa dificuldade. Muita gente tem dificuldade de absorver tudo que ouve, né? O que você pode fazer é treinar e se desenvolver nisso. Uma das formas de fazê-lo é o seguinte: passe a pegar tudo que você, quando terminar as lives, pegue um papel e escreva tudo que você lembra. E depois tente transmitir para outro, para um vizinho, para um amigo, para um marido, para um filho, não sei. Pegue tudo que você ouviu, anote e ensine para alguém. Quando você apenas ouve uma mensagem, a média de absorção do conteúdo é de 30%. 30%. Então veja, de tudo que eu falei aqui, que vai ficar firmado em você mesmo, no máximo aí 30%. Agora, se você ouvir, anotar tudo e ensinar para alguém, quando eu aqui estou ensinando isso aí para você, a minha taxa de absorção do que eu estou ensinando é 95%. Então, a melhor forma de aprender é ensinando. Essa é a melhor forma. Próxima pergunta. Antes de morrer fisicamente, pode explicar? Peraí, que a pergunta parece ser dividida em muitos. E eu não sei onde começa. O desejo de Deus é que todo homem sejam salvos. Sim. Não entendo por que, quando nascemos de novo, cometemos pecado, como suicídio, mentira, ainda assim não vamos para o inferno, mesmo sem se arrepender, antes de morrer fisicamente. Pode explicar? Estou no Rema no primeiro ano. Bom, você fez uma pergunta mais complexa aí, não sei se eu captei. Você está dizendo que a pessoa, depois que nasceu de novo, pode fazer o que quiser, que não morre? Que não vai para o inferno? Ah, vai. Se ele não se arrepender, vai. Obviamente. E veja, é claro que, me entenda com maturidade, você nasceu de novo, pecou, cometeu um delito, não quer dizer que porque você cometeu que você vai para o inferno, não é isso que eu estou dizendo, não. Você vai para o inferno se você perder a salvação. Agora, como você não alcançou a sua salvação por obras, foi pela fé, também você não vai perder pelas obras. Obviamente, e justo, né? Se você não alcançou salvação por obras, por que você perderia pelas obras? Não faz nenhum sentido. Então, você alcançou a salvação pela fé e apenas apostatando da fé, ou perdendo a fé, de uma maneira bem literal e clara, objetiva, porque eu não vou conseguir te explicar o que é apostatar com precisão. Você, perdendo a fé, você morre espiritualmente e vai para o inferno. Agora, veja, eu falei que se você não ganha por obras a salvação, você também não perde por obras. Agora, veja, você pode entrar num caminho de pecado tão banalmente, de uma maneira tão leviana e mergulhar, ao ponto de cauterizar a sua mente e então apostatar da fé. O apóstolo Paulo diz assim: conserve a fé que te leva à salvação e a boa consciência. Porque muitos, porque recusaram a boa consciência, naufragaram na fé. Olha que interessante. Ele diz: conserva a fé e a boa consciência. Porque muitos, porque não conservaram a boa consciência, naufragaram na fé. O que me leva à salvação é a fé. Mas a consciência contaminada de pecado pode fazer com que eu naufrague na fé. Entendeu? Então, se você pecou, se arrependa, né? Peça perdão e retorne. Ponto. Deus é misericordioso, suas misericórdias não têm fim. 100 vezes que você pecar, 100 vezes se arrependa, peça perdão e Deus vai lhe perdoar. Tem mais uma perguntinha? Ainda tem 3 minutinhos aí. Muitos homens têm seu chamado e é impedido pela esposa. Como proceder? Se o homem tem um chamado e é impedido pela esposa, ele devia tomar uma surra para aprender. Como é que acaba se deixa ser dominado por alguém? Pelo amor de Deus, quem é o dono dele é Jesus, não é a esposa, né? Veja, é um problema sério isso, né? E eu costumo dizer o seguinte, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos chamados. O problema é que muitos se unem sem a aprovação de Deus. Aí arrumaram um problema.
Aí arrumaram um problema, né? Porque, imagina, alguém que casou e diz, eu não gosto nem de sair do lugar, de viajar. O outro diz, mas eu sou evangelista, quero viver viajando. Arrumou um problema. E aí vai ter que entrar num acordo, né? Vai ter que entrar em uma sintonia aí, né? Para que ache o meio termo de todas essas coisas, para que não haja realmente briga, confusão. Mas só que a Bíblia diz algo interessante para você aí que é especialista e fez essa pergunta aí. A Bíblia diz o seguinte, que aqueles que são solteiros cuidem das coisas do Senhor. E os que são casados cuidem de como agradar o seu cônjuge. Portanto, né, está dividido. Então, fica aí para a racionalidade de todos, né? Bom, gente, chegamos no final de mais uma live. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós damos continuidade nesse mesmo tema, falando sobre cristianismo prático, com ênfase no chamado e no propósito. E você é meu convidado especial. Sempre bom estarmos juntos. Todos os dias tem live, 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, igual remédio. 11 da manhã, 11 da noite, você toma a dose certa da palavra para imunizar você na fé contra as intempéries do mundo. Beijo e até logo mais.